Jefferson ampliou. Atacante recebeu a enfiada de bola, disparou pelo meio de campo, fugindo da marcação e finalizou com categoria. Não demorou para ampliar. Alex Júnior marcou o terceiro. Peter, em boa jogada individual, fez o quarto. Aos 30, Alex Júnior encontrou Hugo livre na área, que cabeceou fácil para marcar o quinto e fechar o caixão do Tufão. Fica estranho dizer isso, né? 5, São Raimundo 0. Fica estranho dizer assim, fechou o caixão. Mas é isso mesmo, o São Raimundo é o único time que, mesmo que eu tenha todas as alterações do mundo, não vai mudar. Vai estar rebaixado mesmo. Vamos ver o que aconteceu então. Aqui em Manaus ainda, nós tivemos um jogo entre Fast e Holanda. Fast e Holanda. Vamos ver como é que foi lá. Estádio Carlos Amite. Andrezinho avançou na esquerda, cruzou na área. O goleiro espalmou e no rebote, Railson bateu de primeira 1-0. 33, o Fast resolveu fazer mais um. Cassiano avançou em velocidade pela esquerda, bateu na sede de Douglas. No rebote, Railson driblou a zaga e bateu para marcar o segundo gol dele e do Fast. Início do segundo tempo, Andrezinho cobrou falta, William sarou desvia de cabeça para ampliar. Aos 25, Railson lançou para Werley, na frente que chutou forte, mas ficou na defesa de Douglas. No rebote, Léo Guerreiro, que acabara de entrar, marcou 4-0. O tricolor ainda teve outras chances, mas nada mudou o placar. Final do jogo, Fast 4, Holanda 0. Infelizmente não deu, vamos trabalhar para se reestruturar para quem sabe voltar ano que vem com mais forte. Foi uma vitória que nos deixou muito felizes, porque ela não dá a classificação para outra fase, mas agora é um outro campeonato, né? Vamos esperar a decisão da federação para saber quem vai ser o nosso adversário, até porque nós somos o atual campeão, estamos aqui para defender o título, então vamos entrar nessa fase de mata-mata com foco total para manter a mesma pegada e manter o título. A gente está aprendendo junto, eles aprendendo um pouco com a gente, com a nossa experiência e a gente aprendendo com eles, enfim. Importante que o grupo está unido, está focado e, se Deus quiser, vamos aí com a cabeça tranquila para o próximo desafio. Já no interior, a bola rolou e rolou bastante. Nós tivemos então a oportunidade de ver lá em Itacoatiara uma virada maravilhosa do Penharol em cima do Rio Negro. Vamos lá, Penharol e Rio Negro. Para o Leão da Velha Serpa, só a vitória interessava. Já para o Galo, até um empate seria um bom resultado. O jogo começou e logo nos primeiros minutos, o zagueiro Sami levou cartão amarelo. O Penharol começou na pressão em busca do primeiro gol e saiu. Aos 6 minutos, bola levantada na área. O zagueiro Carlinhos Rocha escorou de cabeça para fazer 1-0 Penharol. O Rio Negro foi em busca do gol de empate. Aos 25 minutos, toque de bola na área do Penharol e Leonardo sozinho empurrou para o fundo da rede. 1-1. O gol da virada do Galo saiu aos 37 minutos. Escanteio cobrado e mais uma vez ele, Leonardo, aproveitou para virar a partida. 2-1 para o Rio Negro. No segundo tempo, o Galo voltou a fim de ampliar a partida. No contra-ataque, o zagueiro Sami já tinha levado o cartão amarelo logo no início do jogo. Levou o segundo e foi expulso de campo. Com um homem a menos, precisando da vitória, o Leão mostrou a sua força jogando em casa. 1 minuto depois, empatou a partida. Carlinhos Rocha, de novo, mais uma vez, sozinho, 2-2. O Barriga Preta reagiu, foi pra cima querendo o gol da vitória. Mas quem fez foi o Leão da Velha Serpa aos 38 minutos. O artilheiro do Penharol, Rodrigo Marajó. Tinha que deixar o dele. Matou a bola no peito e deu um chutaço de pé direito, sem chance para o goleiro do Rio Negro. A torcida do Leão da Velha Serpa comemorou a vitória e a permanência do time na primeira divisão do campeonato amazonense. E a bola continua rolando pelo nosso estado do Amazonas e agora nós vamos a Manacapuru, aonde o Tubarão acabou sendo derrotado pelo Manaus. Vamos ver como é que foi a história por lá. Princesa dos Solimões e Manaus entraram em campo em busca de garantir a classificação para a fase seguinte da competição. Melhor para o Princesa, que aos 9 minutos, nessa jogada com Baé, que lançou o branco, o Tubarão abriu o placar.
A zaga do Manaus protestou pedindo impedimento. O Manaus deu troco logo em seguida com Adamilton depois desse lance, que o zagueiro Baé também reclamou. Pra mim foi falta. 12 minutos depois foi a vez de Netinho fazer 2-1 para o Manaus. Classificado com o resultado, a equipe do Manaus passou a jogar no contra-ataque e criou outras oportunidades. O Princesa dos Solimões ainda tentou chegar ao empate, mas o gol não saiu e a partida terminou com a vitória do Manaus por 2-1. Com esse resultado, o Princesa dos Solimões e Manaus chegam à classificação para a fase seguinte da competição, independente de decisões extracampo. O Manaus conseguiu uma classificação inédita. Tá entrando para a história, primeiro ano de classificação. Vamos pegar grandes adversários aí no decorrer desse quadrangular. E Deus presenteou esse grupo porque a gente vem ralando dia a dia. O alívio da classificação para o Tubarão veio com a vitória do Penarol sobre o Rio Negro, lá em Itacoatiara, que o torcedor do Princesa comemorou no Gilbertão. Em Itacoatiara, no Fórum de Medusa, Penarol 3, Rio Negro 2. Para o torcedor do Manaus, valeu o esforço para chegar até aqui e torcer pelo seu time. O importante, sabe o que é? É o amor que nós temos, não só eu, mas a torcida toda. Já para o Princesa... Não foi bem, não. A gente classificou, mas no esforço dos outros. É claro que a gente se esforçou, queria ganhar. Felizmente a vitória não veio, mas mesmo com a derrota a gente está classificado. Agora é começar a repensar, porque agora é novo campeonato. Alberoni avaliou o resultado de sua equipe. Tomamos 2 gols aí com praticamente erro individual, né? Mas enfim, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, classificamos, vamos trabalhar agora para conseguir passar para a final. Bom, agora você tem um quadro aproximado do que aconteceu nesse final de semana. Aliás, Gabriel ficou surpreendente, né? 2 jogos aqui em Manaus, 9 gols. Eu acho que não esperava tanto não, né? Especialmente no Holanda, eu acho que não chegaria tanto. O Holanda vinha fazendo uma boa competição, mas perdeu a principal força ofensiva do time, né? Que é o Marinho, o artilheiro do campeonato, ao lado do Leonardo, que fez 2, apesar de eliminado também, né? O Fast também surpreendeu com o poderio ofensivo, vinha irregular durante o segundo turno, principalmente durante o segundo turno, né, o campeonato todo, mas principalmente no segundo turno, e conseguiu surpreender com uma goleada por 4-0 e agora entra forte, né, na semifinal. Olá, salve, salve! Para você que está conosco, já sabe que o Campeonato Amazonense teve sua última rodada desta fase, né? Nesse final de semana, goleadas e jogos surpreendentes. Gabriel Mansur está conosco no Globoesporte.com e eu discuto aqui com ele um pouquinho. O Gabriel, a classificação mais surpreendente para mim foi a do Princesa Solimões, não foi não? Princesa de Solimões fez um bom campeonato, apesar de ter um time modesto. Perdeu muita força em relação ao ano passado, perdeu força na diretoria, perdeu força no elenco em si, só que a camisa pesa. Princesa vem forte, 4 finais consecutivas e a camisa pesou novamente, e mesmo com derrota, contou com a sorte, contou com a virada do Penarol lá em Itacoatiara para se classificar por conta das combinações de resultados, né? Mas eu acho que ainda mais surpreendente que a do Princesa foi a do Manaus, porque o Manaus, quando o Lana assumiu, já tinha um time bom, só que tinha 9 pontos. E o Lana já mandou logo 3 vitórias consecutivas, comandando o time, 2 empates e uma vitória de virada fora de casa, lá no Gilbertão, porque é difícil vencer lá. O Manaus mostrou que tá forte na briga, venceu por 2-1 e entra também agora para disputar. Já chegou a final inédita e agora pode chegar a um título inédito, né? Tá na briga. É verdade, impressionante o Lana, né? Você vê no ano passado o Lana pegou o Rio Negro na B, colocou na A, foi pro Nacional, deixou na liderança, do Nacional foi pro Rio Negro deixou na liderança, foi pro Manaus e colocou o Manaus entre os 4 e se bobear, ele vai chegar no título, né, Gabriel? É importante o trabalho do Lana. Não dá para duvidar do Lana. De jeito nenhum. Gabriel, agora tudo isso pode mudar, né? Me conta o que vai acontecer no tribunal ou não pode acontecer no tribunal para a gente ter uma noção. Explicando primeiro qual a razão do julgamento. Então, a questão é a seguinte: Rio Negro, Nacional e Penarol foram denunciados pelo FAS primeiro
por conta de suposta escalação, suposta relação de jogadores irregulares. Okay. Como assim? Os jogadores foram inscritos além do prazo permitido no BID. O segundo turno começava às 4 horas eu não lembro o dia exatamente, então eles tinham até 4 horas do dia anterior para escrever os atletas. Só que acabou que eles escreveram alguns minutos depois. Alguns foram escritos 4h10, 4h15. Não foi nenhuma hora nem duas, foram alguns minutos. Foram alguns minutos. E esses minutos foram o suficiente para o FAST denunciar. O FAST denunciou na primeira comissão disciplinar. Nessa primeira comissão, Rio Negro, Nacional e Penharol foram absolvidos por unanimidade. No caso, eles foram absolvidos por escalar na primeira e segunda rodada do retorno. Só que logo depois o Princesa voltou a denunciar pela mesma infração. Só que nesse caso denunciou apenas Nacional e o Rio Negro pela mesma infração na terceira e quarta rodada, na segunda comissão disciplinar. Nesse caso eles foram punidos. O Nacional com a perda de 20 pontos e o Rio Negro com a perda de 7 pontos. Esse pleno de amanhã, que vai definir os resultados da Amazonense, né, os detalhes, é o recurso do FAST da primeira comissão, que absolveu todo mundo. Só que, de acordo com o Alisson Rosas, o presidente do TJD, o resultado valerá também para qualquer denúncia da primeira instância. No caso, primeira comissão disciplinar e segunda comissão disciplinar. Ou seja, se Penharol, Rio Negro e Nacional forem absolvidos novamente, acaba que Nacional e Rio Negro são absolvidos pela segunda comissão. Automaticamente, né? Então, o que nós temos na tabela é o seguinte: são 8 times e nós temos 5 vagas definidas, no caso. Que é as FAST, Manaus e Princesa estão definidos na semifinal. Apesar das vagas estarem abertas, eles estão nessa ordem. FAST, por enquanto, o primeiro, Manaus o segundo e Princesa o terceiro. Isso. E por enquanto está o Penharol em quarto, mas eu já vou explicar por que o Penharol não vai entrar na semifinal, de acordo com o regulamento, né? E lá embaixo, na parte de trás, na parte de baixo, o São Raimundo está rebaixado. Não importa qual seja o resultado do julgamento. Independentemente do julgamento, o São Raimundo está rebaixado. Independentemente do julgamento, o Rio Negro está eliminado. Agora, não rebaixado, eliminado. Não vai ser rebaixado, e não vai também para as semifinais. Agora, o caso do Penharol é o seguinte: o Penharol está em quarto, mas independente do julgamento, também está fora, também está eliminado, porque eu parto do pressuposto que é o seguinte: Penharol, Nacional e Rio Negro vão ser julgados por conta da irregularidade. Como a denúncia é a mesma, só tem 2 saídas. Ou o TJD pune os 3, ou o TJD inocenta os 3. Se punir os 3, o Nacional é rebaixado e o Penharol perde ponto, perde 15 pontos. Nesse caso, perfeito. Quem vai para as semifinais é o Holanda, que por enquanto é rebaixado, mas vai ter reviravolta, que se punir os 3, o Holanda não vai ser punido e vai, como não tem nada com isso, vai subir para as semifinais. Se inocentar os 3, quem vai para as semifinais é o Nacional na liderança, para encarar o quarto colocado, que é o Princesa, que é uma reedição de 2 finais da Amazonense de 2014 e 2015, no caso. Em outras palavras, é uma definição improvável em qualquer das circunstâncias, né? Porque você pensou, o Nacional poderá deixar de ser o líder para ser rebaixado em uma decisão, né? O que tu sentes? Você tá ali no meio e tal, dá para prever alguma coisa? É difícil, porque por um lado, os jogadores realmente foram inscritos minutos depois, e isso, minutos ou horas depois, não faz diferença. Não faz diferença. Aquela famosa frase, não tem meia grávida. Tá é grávida, é grávida. Tá escrito depois do prazo. Só que
pode ser que a defesa seja boa no tribunal e eles sejam liberados. Não tem como prever. Eu acredito, eu não posso falar se eles vão ser liberados, se eles vão ser inocentados ou indiciados, né? É só amanhã para saber. Só que o problema Dudu, que nem mesmo o pleno vai definir em partes, vai definir as semifinais, vai rolar o jogo, só que mais tarde cabe recurso. Cabe recurso novamente, pode ir para STJD, pô. Ano passado, para quem se lembra, o Manaus perdeu no pleno, perdeu em primeira instância, perdeu em segunda instância, recorreu pro STJD e venceu e foi campeão no tribunal. Ou seja, a gente não tem como dar um palpite certo no Amazonense. Gabriel, obrigado pela tua presença, saúde, obrigado. Sem que eu precisar, vou convocar você, Gabriel. Tudo certo, eu que agradeço. Para mim, novamente, é uma honra estar aqui. É um prazer tê-lo aqui, Gabriel, tenho certeza disso. E obrigado e que tenha outras oportunidades daqui para frente. Pode ficar tranquilo, vou lhe perturbar com certeza. E temos o nosso convidado especial que está na linha, Delson Reis. Aí, Delson. Boa tarde, Dudu. Alô, alô. Salve, salve. Como é que nós tivemos aí a estreia aí da Série A? O que é que você achou? Dudu, olha, a Série A da surpresa, né? A vitória do Bahia por esse placar tão elástico, 6-2, né? E algumas goleadas, como o do Vasco, que pegou de 4 e do Palmeiras, e também do Sport do Recife, que levou de 4 da Ponte Preta. Essas foram as grandes surpresas, porque são times. O Sport está decidindo o Campeonato Pernambucano, o campeonato ainda não acabou lá, né? O Vasco, né, ficou tanto tempo sem jogar, voltou e pegou também logo o Palmeiras. E São Paulo pegou logo a primeira de 4. E a outra de 4 foi a vitória do Palmeiras, do Sport, a do Bahia, né? A do Bahia que fez 6-2 no Atlético Paranaense, o Atlético que poupou 5 jogadores para a Libertadores na quarta-feira. Mesmo assim, Dudu, não justifica 6-2, né? E eles fizeram o segundo, terceiro, quarto e o quinto gol, se me falha a memória, em 7 minutos. E Delson, as pessoas são meio desesperadas, né? Primeira rodada já estão desesperadas, que já vão cair, que não serve o time. Pelo amor de Deus, é uma questão de... É muito cedo ainda. Eu tô cedo, Dudu. Eu na rua ontem, as pessoas me perguntavam só, o que você acha? Quem que vai cair? Mas, rapaz, é a primeira rodada, como é que você vai saber quem vai cair ainda, né? Só em dezembro a gente vai poder falar isso, Dudu. Não, você lembra que o Santa Cruz, no ano passado, arrebentou até o meio do campeonato, disparado. Ali, né? Então não dá para ver essa situação. Delson, quero te dizer que vamos ter um jogo do futebol feminino contra o Audax. Jogará aqui em Manaus, o Audax Iranduba e o Audax de São Paulo. São Paulo, né? Pelo Iranduba, vão jogar aqui em Manaus. Como é que é? Eu acho que o Audax do Rio já foi desfeito. Eles chegaram a fazer um time, mas era masculino, não sei se tinha feminino. Aqui a gente vai ter esse jogo na quarta-feira, um jogo que a gente convida toda a população de estar presente. Bom, você acompanhou aí as confusões do Campeonato Amazonense, né, Delson? Tá difícil resolver essa jaca, né? Tá difícil, né, Dudu? E aí, quando passa da hora de resolver, fica mais difícil. O ideal era que antes dessa última rodada tivesse feito o julgamento, tivesse resolvido tudo, para chegar na última rodada, os times saberem exatamente qual a necessidade que cada time ia ter. E não deixar para depois da última rodada, para decidir o que vai acontecer. Tem coisas que a gente não consegue entender, né? Até ficou rimando aqui, uma puxando a outra. Mas tem coisas que a gente não consegue entender. Isso poderia ter sido resolvido antes dos jogos de final de semana, do sábado, né? Fazia lá a reunião, né? Ia para julgamento, fazia tudo que tinha que ser feito. Agora, deixaram a última rodada acontecer, times que jogaram ali sem saber o que vai acontecer daqui para frente, né? E aí, infelizmente, quem sofre com isso?
torcedor. Né? Porque o torcedor vai para o estádio e não sabe se o time dele vai, se fica, se caiu, se não caiu, se vai jogar, entendeu? Se não vai. Você vê o caso do Nacional. Del, você vê o caso do Nacional. O Nacional é o líder do campeonato, está em primeiro lugar, mas se perder o julgamento, ele é eliminado e rebaixado. Pois é, então imagina o que o torcedor do Nacional pensou no sábado antes de ir para o estádio de futebol. Eu vou para o estádio, se for julgado e perder os pontos, está eliminado e está rebaixado. Aí, se faz o julgamento antes, o torcedor já ia para o estádio sabendo. Na verdade, desse bolo todo aí, o que mais me preocupa e me deixa triste é ver o São Raimundo no ano que vem faz 100 anos e vai estar na Série B do Amazonense. Esse aí foi uma responsabilidade muito grande. Pois é, o São Raimundo que virou xodó da torcida amazonense, numa época que o futebol amazonense foi lá em cima, né, mostrou seu potencial de público, de estádios cheios, onde o São Raimundo jogava na Colina, no Vivaldão, os estádios sempre cheios, né, conquistou títulos importantíssimos e, de repente, a gente hoje se depara com o São Raimundo caindo para a segunda divisão do Campeonato Amazonense. Infelizmente, a administração, né? A gente não pode culpar o jogador, não pode culpar o preparador físico, não pode culpar o treinador, o fisiologista, não pode culpar, isso é diretoria. Porque eu digo o seguinte, quem contrata, quem põe ali são os diretores, presidente, diretor de futebol, esses são os responsáveis pela queda do São Raimundo. Delson, vai soar o gongo, Delson. Amanhã tem mais, eu estou te aguardando amanhã, garoto. Tá bom, meu amigo, um abraço, bom trabalho aí pra você. Boa tarde. Olá, salve, salve. Final de semana tivemos a decisão do basquete feminino adulto aqui em Manaus. E a informação que vai nos passar é a Deise Maia, diretora técnica, diretora operacional da Federação Amazonense de Basquete. Deise, boa tarde. Tarde, Du. Salve, salve. Um bom jogo, né, Deise? Quem foi campeão afinal? Bom, como todo mundo já esperava, foi o Selva, né? Time Selva, que era o time mais experiente, né, da competição, e fez bonito, né? Ganhou de 73-43 contra o Ciesa. Mas o jogo realmente mais disputado foi a disputa de terceiro lugar, entre Céu Dom Pedro e Herculanos. Esse jogo foi decidido faltando apenas 4 segundos, no lance livre. As duas equipes tiveram a oportunidade e quem levou a melhor foi o Céu Dom Pedro, convertendo um lance livre e ganhando o final da partida, 54 Céu Dom Pedro e 53 Herculanos. Bom, o jogo sempre acontece, neste caso, na Casa do Basquete. Onde é que fica? Fica localizado no Céu Dom Pedro, no Conjunto Dom Pedro I, na Praça da Alimentação. Inclusive, Dudu, essa semana nós vamos ter semanas de disputas, jogos diretos, entendeu? Jogos, sim, que quem for não vai perder um espetáculo lindo de basquete. Hoje, por exemplo, às 20 horas, vamos ter Air Boys contra o Selva Sub-26, tá? Pelo Copa Manaus Adulta. Amanhã vai ser no René Motreiro, 2 jogaços, MCB a Flores, e depois a INTA contra o FART. Acho agora está com uma equipe de basquete, né? E sábado a semifinal do Sub-17, CNPM 7. Assistindo o jogo, foi a Elma? Foi a Elma, com 99 pontos. Ela já vem sendo destaque até nível nacional. Ano passado, no Campeonato Brasileiro de Basquetebol Master, ela ficou em segundo lugar, perdendo só para a Patrícia, que é ex-seleção brasileira. E esse ano, novamente, ela ficou em segundo lugar, perdendo somente para a Isiane, que também é ex-seleção brasileira. Deise, ninguém paga nada para assistir jogos, né? Não paga nada, 0,800. Só vai ganhar quem for assistir. Lindos jogos, lindos espetáculos. Deise, a gente vai ficar acompanhando, te agradeço a presença, um abraço, saúde para você e para todo mundo do basquete. Salve, salve.
No próximo dia 17, 18 horas, na Arena Amadeu Teixeira, vai ser o palco do primeiro futebol solidário dos artistas. O evento é realizado em prol da Liga Amazonense contra o Câncer. A partir do Futebol Society conta com a presença de mais de 60 artistas locais e a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. As doações vão ser destinadas a entidades filantrópicas de apoio à causa do câncer. Vamos ter Marquinhos Jardel, vocalista da banda Rabo de Vaca. Jardel joga bola mesmo, Jardel? Vamos lá, vou conferir isso aí, hein? Fofinho do Arroxo, Johnny Lemos, Jair Alves, são alguns que já estão confirmados. A Liga Amazonense contra o Câncer, fundada há 63 anos, tem o objetivo de combater o câncer nas suas mais diferentes esferas. Então tá aí, agendado, hein? Dia 17, 18 horas, na Amadeu Teixeira, vamos ter o primeiro futebol solidário dos artistas, que são cantores que vão dar um show de bola. É pelo menos que a gente espera, né? Eu vou arriscar, se fosse você, eu ia lá também. Ver se o cara do Rabo de Vaca canta tão bem quanto joga. Então já sei que ele canta bem, agora jogar vou saber agora. O duelo entre Iranduba da Amazônia e Audax São Paulo pela 12ª rodada da fase de classificação do Campeonato Brasileiro Feminino passou de quinta, dia 18, para quarta, dia 17. O local do jogo continua o mesmo, Arena da Amazônia. O horário também não sofreu. Ou seja, começa 8 da noite, 9 da noite, horário de Brasília. Quem está conosco aqui é o técnico Sérgio Duarte. Sérgio, isso muda muito os teus planos? Opa! Salve, salve. Ô Sérgio, é um prazer te ouvir. Oi. Agora eu tô te ouvindo, vamos lá. Boa tarde, Dudu, boa tarde para os ouvintes aí do programa. Salve, salve. Dudu, não altera muita coisa não, né? Até porque é o trabalho que a gente tem realizado, né? Os treinamentos que nós temos realizado. É evidente que nós ganharíamos mais um dia e evidente também que nós não iríamos competir contra os jogos, as transmissões dos jogos de campeonato brasileiro, esses jogos que eles passam geralmente na quarta-feira aí, né? E isso a nível de público não é bom para o Iranduba, né? Mas independente disso, o time está preparado. Hoje nós temos treinamento, amanhã nós temos mais um dia de treino para se preparar da forma mais adequada aí para a gente dar o nosso melhor, né? O Dax é um adversário difícil, vem aqui com certeza com as suas aspirações também no campeonato e a gente espera poder dar o nosso melhor para a gente conseguir mais um resultado positivo. O primeiro jogo deu Iranduba, né, Sérgio? O jogo lá foi um jogo difícil. Eu acredito que o Audax foi surpreendido no início do jogo pela nossa equipe e a gente conseguiu fazer um jogo muito consistente, uma atuação muito equilibrada, sem dar chances ao Audax, e conseguimos um belo resultado lá. Mas o Audax tem o seu potencial, tem a sua qualidade, com certeza vai ser uma equipe difícil e esse jogo vai passar muito pela atitude que nós tivermos no jogo para conseguir os nossos objetivos. Bom, você tem razão quando diz que o problema da concorrência da transmissão é difícil, é mesmo, porque a televisão, o cara não precisa sair de casa, tá ali sentado, atravessa o outro lado da rua, tá um monte de amigos sentados assistindo o jogo, aí já pensou, tem que pegar transporte, quando tem carro para estacionar o carro, quando não tem que pegar o ônibus, esperar que aconteça. Realmente é um desconforto, uma concorrência muito, muito forte, mas não significa isso que dentro de campo eu tenho certeza que o Iranduba vai dar o seu melhor e tem possibilidade sim de vitória. Nós temos feito uma história muito boa, Sérgio. Está com algum problema de ordem física na equipe? A gente tem algumas jogadoras que estarão ausentes, Dudu, por questão de suspensão, né? Por causa dos amarelos, a gente tem algumas jogadoras que estão penduradas e a gente tem que trabalhar essa componente para que elas entrem na próxima fase zeradas em cartões, e a gente tem algumas jogadoras
devido aos vários jogos, devido às viagens desgastantes, né? E a gente tem que ponderar um pouquinho quanto ao condicionamento físico, mas aquelas jogadoras que a gente tem feito nessa rotatividade que está havendo nos jogos agora, as jogadoras têm entrado muito bem, têm suplantado bem a ausência dessas eventuais jogadoras titulares, né? E eu creio que no jogo contra o Audax não vai ser por esse motivo que a gente vai ter problemas. O grupo está muito forte, o grupo está focado, está ciente da responsabilidade, está ciente de tudo aquilo que elas conseguiram nesse campeonato brasileiro. E a gente tem consciência, tem um pé no chão para a gente trabalhar com humildade, né? E a gente sabe o que a gente pode conseguir ainda nesse campeonato. A gente sabe onde a gente quer chegar e o pensamento é esse, é respeitar o adversário, entendeu? Mas nunca, jamais, mesmo jogando em casa ou fora de casa, abrir mão daquilo que a gente faz, do potencial, da qualidade das jogadoras para tentar superar os nossos adversários. Olha, Sérgio, você falou uma coisa muito correta. A surpresa do primeiro jogo surpreendeu o Audax, mas também a surpresa para o Brasil com o time do Iranduba. Agora, com essa divulgação todinha, a coisa complica um pouco mais, né, não? É verdade, eu já tenho salientado para as nossas equipes, e é uma coisa que também a gente tem estudado, né, os nossos adversários. Eu tenho colhido informações com as próprias jogadoras, porque conhecem jogadoras dos nossos adversários e me passam algumas qualidades, algum potencial de uma ou outra jogadora. E como eu frisei para elas, o Iranduba agora é uma equipe muito visada, é uma equipe que, pela campanha que vem fazendo nessa primeira fase, nesse retorno do campeonato, é uma equipe muito visada e uma equipe a ser batida. E a gente tem que ser muito humilde, tem que trabalhar com muito foco, com muito discernimento, para que a gente não pense que está tudo resolvido, né? A gente tem que ter muita humildade, respeitar os nossos adversários, mas eu sempre saliento para elas que os nossos jogos a gente vence nos nossos treinamentos, na nossa preparação, na nossa entrega, no nosso comprometimento todos os dias, porque no dia dos jogos, no dia que nós estivermos frente a frente com os nossos adversários, a gente vai estar muito mais próximo do êxito, muito mais próximo das vitórias, e as jogadoras têm entendido isso perfeitamente, têm assimilado isso perfeitamente, e o bom é que durante os jogos a gente está realizando, a gente está desempenhando tudo isso e as vitórias estão surgindo. Interessante, você fez uma colocação que me fez fazer uma viagem na minha cabeça aqui, nessas muitas leituras que a gente faz, e faz muito mesmo, lê bastante, estuda bastante. Dizia um grande lutador do boxe do mundo chamado Muhammad Ali Cassius Clay, né? Ele dizia que ele não ganhava as lutas no ringue, ele ganhava no treino. Como ele se identificava, se empenhava bastante, lá em cima botar o resultado do esforço, do empenho, do treinamento. É isso mesmo, Sérgio, fazer o pessoal levar a sério e entender que aquele esforço e aquela dedicação feita no treino, o resultado será uma vitória em campo, se Deus quiser. É nesse sentido que a gente trabalha, Dudu. Inclusive tem uma frase, eu uso muito isso com as meninas, eu estou sempre procurando motivá-las, eu mesmo tomo certas atitudes que elas já, nas pré-eleções, elas já ficam procurando entender o que é que eu quero passar. No jogo passado, por exemplo, na minha pré-eleição, eu arrumei um quadro em que estava escrito: eu sou o cara, e uma seta apontando exatamente para o local onde eu estava, de óculos escuros, com a camisa do clube e tudo, e quando elas entraram, algumas delas disseram assim: o que será? O que ele já quer dizer com isso e tal? E eu fui buscar um salmo, né, em que Davi sempre buscava, apesar de ser um guerreiro, vencedor, apesar de ser um cara que nas batalhas ele vencia o inimigo, mas ele nunca deixou de buscar em Deus força para aquilo, nunca deixou de se colocar na mão do Senhor. E eu falei para elas: esse sou o cara aqui não me adianta nada se eu não me colocar nas mãos do Senhor, se eu não pedir que Ele me capacite e que Ele capacite o meu grupo, as minhas jogadoras para isso. O nosso adversário está ali com o mesmo pensamento de vitória.
Mas se nós tivermos mais capacitados, se nós tivermos mais sábios e com maior discernimento, com certeza nós estaremos mais próximos da vitória. E é dentro disso aí que a gente vai trabalhando, e graças a Deus as jogadoras têm assimilado muito bem isso, e na hora do jogo, na hora da dificuldade, na hora em que a gente tem que ter espírito de entreajuda, tem que ter espírito de sacrifício, saber sofrer, equilibrar o jogo, tentar ser superior ao nosso adversário, a coisa tem fluído, mesmo nos momentos ruins. A gente tem tido discernimento, tem tido foco, e graças a Deus as vitórias têm surgido e a gente está fazendo essa boa campanha aí no Campeonato Brasileiro. Olha, nós temos acompanhado a equipe, Sérgio, e uma coisa que eu observei, e se eu estiver errado, por favor, você me corrija, é essa busca incessante pelo gol da vitória. Eu acho que o time tem buscado isso com muita propriedade, né? O último jogo, uma virada, né? No penúltimo jogo, uma virada fantástica. É o time que está se superando, né? Mesmo você não tendo, às vezes, a titular. Se bem que você não tem mais uma titular, tem todo mundo jogando, é isso, Sérgio? A gente tem procurado, Dudu, as jogadoras, as meninas têm assimilado uma coisa muito bem. É que mesmo nas adversidades, você cresce. Você tem que estar capacitado para isso. Eu sempre salientei para elas que nós não ganharíamos todos os jogos. Em Manaus nós não golearíamos sempre. E fora nós não perderíamos sempre. E quando a gente está em dificuldades, a gente nota nas nossas jogadoras, eu noto nas jogadoras, que elas estão buscando ultrapassar as dificuldades. O grupo está muito coeso, elas estão buscando um objetivo, né, com muita união, né, com muita unidade. E aquela virada lá no jogo contra o Vitória foi muito importante. Sofremos 2 gols inesperados, mas a equipe teve a capacidade para empatar o jogo e teve a capacidade para buscar o gol da vitória. Às vezes eu falo para as minhas jogadoras que a gente tem que ter muitos cuidados defensivos, mas que em hipótese alguma nós podemos abrir mão de iniciativa atacante, e que nós vamos sempre jogar dessa forma. E elas têm assimilado muito bem essa transição, atacar e defender e atacar, né? E para bem do nosso grupo, a gente tem cumprido todos esses jogos aí, sofrendo, lutando, tendo alegrias, tendo felicidade e sempre conseguindo os resultados positivos que estão nos dando aí essa primeira colocação no grupo, essa classificação antecipada, mas ainda tem aí 3 jogos importantes, 3 jogos difíceis, e a gente vai sim procurar dar o nosso melhor para encerrar essa fase, esse retorno com vitórias, respeitando os nossos adversários, mas nunca abrindo mão de correr e de buscar uma vitória. Sérgio Duarte, muito obrigado, boa sorte com a moçada, essa garotada aí do Iranduba, que dê tudo certo se Deus quiser, e vamos estar acompanhando você no estádio, na arena da Amazônia, e com certeza você vai ter a chance de mais uma vitória. Estamos aqui torcendo, se vai ter 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, o que vale é o resultado que você vai fazer no campo, e quem sabe no próximo, mesmo a concorrência da televisão ou de outros lugares, a gente vai conseguir encher a arena. Eu agradeço o espaço, Dudu, deixar para você o meu grande abraço, você que me conheceu em o meu início de carreira como jogador, o meu início de carreira como treinador, uma pessoa que sempre me apoiou, que sempre me acarinhou, e eu agradeço muito a Deus pela sua amizade e principalmente também pelo ser humano que você é, pelo profissional que você é. Ô Serginho, obrigado, a recíproca é verdadeira, você sabe disso, você tem um trabalho magnífico, merece todo o respeito e consideração de todos nós. Saúde, garoto. Um abraço, Dudu, tudo de bom. O Amazonas conquista o tri da Conferência Norte de Vôlei e garante vaga na semifinal. Newton Lins vence a Universidade Federal da Paraíba no final por 3-7-0 e garante vaga na fase final da competição, que ocorre no mês de setembro no Recife.
Um ataque feroz e hábeis defesa da seleção amazonense de vôlei, representada pela equipe masculina da Newton Lins, na disputa da Conferência Norte de Quadras em São Luís do Maranhão. Garantiu o terceiro título da competição para o Amazonas, a vitória por 3-0, parciais 25-21, 25-20 e 25-17. No final, contra a Universidade Federal do Pará, deu o time Baré a vaga na fase final do evento, que vai acontecer em setembro. O tricampeonato da equipe Newton Lins iniciou com vitórias sobre a Universidade Federal do Maranhão, a Universidade da Amazônia do Amapá, e a única derrota na fase classificatória ocorreu para a Universidade Federal do Pará por 3-1. Classificado para a decisão, os amazonenses encontraram os paraenses de volta e aí sim o troco aconteceu em 3-0. No último fim de semana, garotos entre 5 e 15 disputaram o campeonato interno da escola skateboard, que aconteceu no Centro Estadual de Convivência Madalena Arcidal, no bairro da Compensa, zona oeste de Manaus. Entre os 35 participantes, um chamou a atenção: Leonardo Teixeira, que diagnosticado com malformação congênita da coluna vertebral, conquistou o primeiro troféu. Disse ele: depois desse troféu ainda quero mais. Isso me motiva a motivar e andar mais ainda de skate. Leonardo participou de uma das categorias da competição, o skate terapia, pessoas com deficiência. Ele esteve acompanhado da mamãe dele, a Luzia Gianni, que vibrou com a evolução do garoto de apenas 15 anos. Vamos falar da Fórmula V. A prova foi marcada por dois graves acidentes, um deles com um piloto norte-americano que sofreu fratura na perna. Segundo dito por ele, foi uma prova muito tensa. Houve um acidente com a roda soltou no carro na minha frente e por pouco não me atingiu. Apesar do susto, conseguiu manter a prova e garantir o pódio. Na terceira bateria, Gabriel Silva, amazonense, brigava para entrar no pelotão da frente até que a prova foi interrompida por um motivo que com certeza aqui não acontece nunca. Nunca. Uma tempestade de gelo. E lógico, ele disse: eu nunca tinha visto granizo na minha vida. Foi muito estranho, porque aconteceu de uma forma rápida. Nós chegamos a largar com o sol e de repente chegou a tempestade. No fim, Gabriel considerou positivo a sua participação no Challenge Cup Series. A competição no Canadian Tire Motorsports, no Parque de Brownsville, próximo de Toronto, consagrou o piloto paulista Maurício Latorre como campeão geral da primeira etapa do Challenger em 3 provas. Das 3, ele venceu 2. Mas o Gabriel subiu no pódio. E assim encerramos mais um Olá, Salve, Salve. Tivemos trabalhos do técnico de Tiago Silva, direção regional de conteúdo Cristóvão Nonato, a produção de Alan Viana e Rebeca Beatriz. Apresentação: Dudu Monteiro de Paula. Olá, salve, salve. Olá, salve, salve!